A Caixa cedeu 99% dos empréstimos do Auxílio Brasil no período eleitoral. O que isso significa? Aquele empréstimo consignado, que é um absurdo, concedido a pessoas que precisam do benefício para comer, para sobreviver, para se manter, que colocou milhões na dívida, tinha só um interesse: comprar votos para o Bolsonaro. Durante o período que antecedeu a eleição, qualquer pessoa que solicitasse esse empréstimo conseguia, tinha a aprovação do banco, sem qualquer filtro, sem qualquer questionamento, sem nenhuma análise, simplesmente para colocar dinheiro na mão das pessoas, para que elas achassem que aquilo ali era um presente do Bolsonaro e assim votassem nele daqui 7 dias, daqui 15 dias. Esse escândalo aconteceu faltando 15 dias para a eleição. Na semana da eleição, tinha gente pegando esse empréstimo. Quando Bolsonaro foi derrotado, passou o dia do segundo turno, imediatamente cessaram as concessões de empréstimo. Ninguém mais conseguia o consignado do Auxílio Brasil. Ou seja, pessoal, tá na cara qual era a intenção. Compra de votos descarada. Aqui na matéria do UOL, nós temos o gráfico que mostra como que funcionou essa concessão. Veja aqui, ó, essas barrinhas que vai aqui de 10 de outubro até 30 de outubro, até o finzinho do mês, do começo do mês ao fim do mês, de outubro, mostra o nível de concessões, o nível de empréstimos que a Caixa liberou. E eu estou falando aqui não é de qualquer empréstimo, pessoal, é de empréstimo para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, atual Bolsa Família, de R$600. Olha isso, foi um movimento frenético nas agências da Caixa, liberando esse empréstimo para qualquer um, colocando as pessoas na dívida, muita gente pegando esse empréstimo sem saber o que isso significa, que depois você vai ter que pagar e isso vai afetar a sua renda. Quem ganha 600 vai passar a ganhar 400, vai passar a ganhar 300, dependendo do valor que foi conseguido através desse empréstimo. Gera um problema seríssimo, que eu acho que o governo Lula vai ter que resolver. Quem sabe até perdoar esses empréstimos, porque isso aqui, ó, foi má fé. Isso aqui foi atitude criminosa do governo Bolsonaro para usar a máquina pública para tentar se reeleger. Então eu não vejo culpa nessas pessoas que fizeram esse empréstimo. Sinceramente, são vítimas. Na minha opinião, essas pessoas são vítimas. Agora repare, de 3 de novembro para lá, tá vendo aqui? De 3 de novembro para lá, praticamente não foi mais concedido nenhum empréstimo. Só mesmo durante o mês de outubro. Só no mês de outubro foi que a farra aconteceu, enganando as pessoas mais humildes, mais carentes desse país, para ganhar voto de maneira suja, criminosa, usando a máquina pública. Eu acho que não resta mais dúvida, né? O crime aí está escancarado e Bolsonaro tem que ser punido. Tem que ter os direitos políticos suspensos. Isso aqui é escandaloso. Veja bem, no período eleitoral, a Caixa Econômica Federal disponibilizou 99% de toda a sua carteira de crédito consignado do Auxílio Brasil de 2022. Revelam dados exclusivos obtidos pelo UOL. Gente, 99% da carteira de crédito. Fora do mês eleitoral, no mês de outubro, a Caixa concedeu só 1%. O restante, 99%, praticamente tudo, foi concedido nos dias que antecederam a eleição 2022. Os números reforçam suspeitas sobre o uso do Banco Estatal para beneficiar o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. O crédito foi iniciado após o primeiro turno. Até o segundo turno, a Caixa concedeu 7,5 bilhões para 2,9 milhões de beneficiários. Quase 3 milhões de pessoas pegaram esse maldito empréstimo.
Essas pessoas vão sofrer bastante. Precisam ser auxiliadas pelo governo Lula. E vão ser auxiliadas. O governo Lula não abandona o mais pobre, não abandona o menos favorecido. Bolsonaro usou essas pessoas descaradamente, liberando aí 7 bilhões e meio. Veja bem, não é milhão, é bi. 7 bilhões e meio. 7 bilhões e 500 milhões. Colocou nesse golpe 3 milhões de pessoas humildes que precisam dos R$ 600 para sobreviver. Que mal dá para sobreviver, a gente sabe que ainda é pouco. Essas pessoas hoje estão recebendo menos de R$ 400. E ainda tinha uma pegadinha que eram as taxas. As pessoas tinham que pagar taxa em cima desse empréstimo, recebia menos do que pensava que ia receber. E o juro altíssimo. Juros abusivos. É negócio de agiotagem mesmo. Agiotagem legalizada. Um absurdo total o que aconteceu. E a intenção claríssima. Compra de votos. Vamos falar a verdade, né? Não adianta florear. O que Bolsonaro queria aqui era comprar votos. Veja bem, depois que passou a eleição, até o final do ano foram liberados somente 67 milhões. Veja bem, vamos comparar 7 bilhões e meio durante o período eleitoral, naquelas 3 semanas que antecederam o segundo turno. Depois do segundo turno, até o final do ano, somente 67 milhões de reais. E 53 mil pessoas conseguiram pegar esse benefício, que na verdade não é benefício algum, né? Isso aqui é um golpe. Isso aqui, você está arrumando um problema para a sua vida. E na época que lançaram essa desgrama, a gente aqui alertou, a gente aconselhou a quem nos assiste a não pegar esse negócio. Isso aqui é problema pesado para a vida. Veja bem, quase 3 milhões de pessoas receberam esse empréstimo nas 3 semanas que antecederam o segundo turno e depois somente 53 mil pessoas. Mas não era mais do interesse, né, do Bolsonaro. Derrotado na eleição, não ia mais liberar empréstimo para ninguém. Já não tinha mais porquê, né? Se queria mesmo era comprar voto, porque iria liberar empréstimo depois do segundo turno. Não faria nenhum sentido. É a primeira vez que os dados são tornados públicos. Desde outubro, o UOL pede essas informações para a Caixa e sempre negou. A Caixa nunca ofereceu essas informações porque estava ainda sob controle do Bolsonaro. Os dados só foram disponibilizados depois de questionamento da CGU, que foi acionada pela reportagem. E, claro, só foram liberados esses dados porque o Lula assumiu a presidência, né? Se Bolsonaro ainda estivesse lá, obviamente a gente nunca ficaria sabendo sobre isso. Os dados evidenciam o uso da máquina pública para uma finalidade claramente eleitoral. Não faz nenhum sentido uma política de crédito cuja concessão se dá durante o período das eleições e depois para. É algo circunstancial, que mostra uma tentativa de fazer de tudo para conseguir a reeleição de Bolsonaro. A penalidade mais provável é que o ex-presidente seja condenado na Justiça Eleitoral à inelegibilidade por 8 anos. Quem falou isso foi o Renato Ribeiro de Almeida, advogado, especialista em direito eleitoral, coordenador acadêmico da Academia Brasileira Eleitoral. Portanto, gente, não tem como o Bolsonaro escapar de ficar inelegível. Ele vai perder temporariamente seus direitos políticos, não vai poder se candidatar nas próximas eleições. Eu acredito que não passa do meio do ano, até junho, julho, até o recesso da metade do ano do judiciário, Bolsonaro estará inelegível. Pessoal, eu quero que você compartilhe esse conteúdo para ele chegar a mais pessoas, tá certo? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos espalhar por aí. Clica no botão de compartilhar, pega o link, manda para todo mundo, espalha por aí. Vamos levar esse conteúdo mais longe. Nunca esqueça de deixar o like, tá? A sua reação a esse vídeo ajuda no engajamento e é importante demais, tá bom? Comente também, quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Aqui embaixo, ó, tá liberado
o espaço para você comentar, tá bom? Na nossa caixa de comentários, você pode aí dar a sua opinião tranquilamente, livremente, desde que seja com educação, né? Sem desrespeitar as leis e a Constituição. Pode ficar à vontade para comentar. Beleza?